estar conosco aqui nesse dia tão especial, quarta-feira de estudo da palavra. Nós estamos aqui já nos preparando, já fizemos alguns testes aí, os irmãos viram, e a gente está se adaptando para dar o melhor de nós para a honra e a glória do Senhor, para transmitirmos algo que venha ser bênção para a tua vida e que você venha ser abençoado. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer. Nesta noite nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor. Muitas batalhas nós temos enfrentado, muitas lutas, muitas guerras, mas o Senhor tem conduzido a tua igreja. Pai, nós recebemos esse coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir o Senhor. Pai, fala conosco nesta noite, abençoa cada vida que está nos acompanhando, que o Espírito Santo venha trazer renovo e alimento para as nossas vidas nesta noite. É a minha oração, Pai, é o meu pedido em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor essa canção de comunhão. Enquanto nós não podemos estar em comunhão aqui todos, nós vamos celebrando ao Senhor assim online. Amém? Vamos celebrar ao Senhor, Gilmar. A Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu irmão, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar juntos, adoramos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso, precioso, vocês são muito preciosos para nós, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus, você é precioso para
Estamos com saudades, estamos junto com os irmãos ali pessoalmente. Mas enquanto isso a gente está tendo bom senso. E logo, logo eu acredito que nos próximos dias aí nós possamos estar já celebrando juntos aqui na casa do Senhor, né? Temos algumas devidos cuidados a partir de amanhã já, o uso de máscara. Então o pessoal já está aí já de máscara. Tem gente de máscara aqui. E a gente está aí se preparando. Então peço que os irmãos tenham um pouco de paciência. Eu sei que os irmãos estão com muita saudade, eu também. Mas logo a gente vai estar podendo celebrar junto. É claro, com a redução de pessoas aqui no ambiente, com máscara, né? Nós temos álcool em gel, tudo certinho. Mas a gente vai estar esperando esse momento. Eu creio que nos próximos dias aí, anunciando para os irmãos. Mas enquanto isso, vamos aí compartilhando. E os irmãos estão participando aí, nosso irmão Adriano. Pode deixar sua mensagem aí no Facebook, Instagram. A gente vai estar aí acompanhando você. Se você tiver algum pedido de oração, alguma coisa que você estiver precisando, nos dá um toque aí. Quiser descer, Matheus, fica à vontade aí. Amém? Deixar só nosso amigo Gilmar aqui. A gente tem que estudar sobre o reino de Deus. Reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua igreja, sobre a sua casa. E hoje nós vamos falar sobre a origem da igreja. O que é igreja para você? O que é igreja para você? A igreja é esta poderosa arma, poderia dizer assim, que leva ao reino de Deus. O que é igreja? Nós vimos na semana passada que Jesus, ele não se compactou com os religiosos, porque Jesus não tinha interesse com aquilo que a religião estava ensinando naquele momento. Jesus veio trazer o reino de Deus, e ele instituiu a sua igreja, ele firmou a sua igreja. Então, se eu pudesse fazer algumas perguntas para você hoje, na tua mente, o que vem quando se fala sobre igreja? Eu estava aqui ontem e hoje estudando, e Deus falou muito forte no meu coração. Existem muitas pessoas que vêm na igreja procurando resolver seus problemas. Existem pessoas que vêm para a igreja porque precisam ser curadas. E é claro, todos nós temos necessidades, nós temos enfermidades, nós temos falta de às vezes ter um contato com alguém. Tem muita gente que vem para a igreja e às vezes espera uma amizade. Vê a igreja como um clube de amigos, né? Para se confraternizar, conhecer novas pessoas. Alguns vêm para a igreja porque a igreja parece tão legal lá de fora, né? Se simpatiza com as músicas que cantam na igreja e fala, poxa, aquele pessoal é tão alegre. Mas o que é a igreja? Porque quando a pessoa ela vem por esse tipo de motivação, ela acaba se frustrando, porque daqui a pouco aquilo que ela pede ela não vai receber, talvez. Passa-se o tempo e às vezes ela orava por algo que Deus não lhe dá. Aí ela fala, poxa, Deus me abandonou. Não, talvez ela não entendeu o verdadeiro sentido da igreja. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido de igreja, né, do propósito de Deus, nós conseguimos caminhar e vivemos isso aqui que nós acabamos de cantar. Esse coração renovado, disposto a servir, a estar em comunhão, a estar se relacionando com pessoas e sendo bênção. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é que a igreja é o conjunto daqueles que creem em Cristo. Vamos ler Mateus 16, versículo 18. Inclusive esse versículo aqui, ele é a chave da fundação da nossa denominação. Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, algumas traduções falam do inferno, né? Não poderão vencê-la. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia. Então nós vamos falar sobre isso. À luz das escrituras, a igreja é uma realidade essencialmente corporativa, de pessoas, de comunidade. Ela é descrita como o corpo de Cristo.
Eu acho interessante o que Paulo fala ao 1 Timóteo, na primeira carta que ele escreve para Timóteo. Ele escreve o seguinte, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria que você acompanhasse conosco, porque muitas pessoas estejam muito tempo na igreja e ainda não entenderam o sentido real. Primeiro Timóteo capítulo 3, e vamos ler o 15 primeiro. Paulo está dizendo, escrevendo uma carta para Timóteo, esse jovem pastor, o seguinte, capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Primeira coisa que ele fala aqui, que igreja, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Primeira coisa que Paulo fala, que a igreja é a casa de Deus, é a morada do Deus vivo. Igreja é a casa de Deus. No início, Deus mandou fazer um tabernáculo para que Deus habitasse ali, para que a presença de Deus estivesse ali, no meio do povo. Logo após, Deus pede que construa um templo, para que ele tivesse uma casa para ele morar ali. Mas a palavra de Deus não para por aí, fala que na plenitude dos tempos, o verbo se fez carne e habitou e tabernaculou no meio de nós, entre nós. Hoje Jesus habita na igreja, que somos nós, eu, Gilmar. Igreja é casa de Deus. E olha que interessante, a palavra oikos, não sei se é bem esta forma de falar, me ajuda o teólogo, não sei se é oikos ou orkos, né, do grego, que é traduzido como casa, fala sobre família, nos mostrando que a igreja pode significar tanto a família como o prédio. Olha que interessante. Então aqui para muitas pessoas que dizem, mas igreja, eu sou igreja. Não existe isso. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é a casa de Deus. Está relacionado tanto com a família. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Igreja é a casa de Deus, nos dois sentidos, como morada de Deus e família de Deus. Mas a igreja também é o seguinte, ela é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é comparada com uma coluna e um fundamento. A coluna para que não caia aquilo que está acima, que não caia o telhado, mas o fundamento desta coluna é Cristo. É por isso que Paulo está dizendo que a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como a coluna sustenta o teto e como o baluarte, que é o fundamento, sustenta toda a estrutura da casa, assim a igreja sustenta a verdade, o evangelho, porque a igreja está fundamentada em Cristo. Então vamos voltar aqui. A igreja, tanto como ela é a coluna que não deixa a casa cair, mas também ela é a base, que é Cristo. Sobre esta pedra, sobre esta base edificarei a minha igreja. E o fundamento da igreja é a verdade, e Cristo é a verdade. Cristo é essa verdade que liberta o homem. Então isso é igreja, é casa do Deus vivo, é o lugar onde a família de Deus está, é o lugar onde Deus habita no meio do seu povo, ou melhor, no seu povo, no tempo em que nós vivemos. Vamos falar um pouquinho sobre os propósitos da igreja. E um dos propósitos da igreja que eu quero definir, nós podemos dividir em 5 propósitos básicos: adoração, comunhão. Adoração, nós estamos adorando ao Senhor. Comunhão, coinonia entre os irmãos. Edificação, proclamação e serviço. Esses são os propósitos da igreja, meus irmãos.
Esses propósitos são fundamentais para a igreja de Cristo. Mas existem 3 áreas essenciais que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Porque a igreja, ela tem um propósito, ela tem uma missão, ela não é apenas um prédio parado, você não é apenas uma pessoa religiosa que entra aqui e sai daqui do mesmo jeito, não. Há um propósito nisso, é por isso que Paulo fala, ela é a base, ela é a coluna da verdade, porque ela sustenta algo muito maior do que ela passa a ser a proclamadora do reino de Deus. A palavra igreja, olha que interessante isso aqui, não foi inventada por Jesus. Essa palavra ela já existia há muitos anos. Os romanos, quando eles invadiram os gregos, isso aqui, quando Jesus falava sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quando ele fala a minha igreja, os discípulos, quando ouviram isso, eles entenderam o que Jesus estava falando. Porque quando um romano, ele chegava no lugar, Gilmar, e ele conquistava aquele lugar, ele formava pessoas para estar junto dele, e essas pessoas agora passavam a ser dominadas por Roma, e era denominado como uma eclésia, aqueles que iam apoiar. E a partir de então, do momento que eles entendiam que César era o senhor deles, governava sobre a vida deles, eles conseguiam disseminar esta verdade que estava sendo ministrada. Então, quando os discípulos ouviram, Jesus falou eclésia, eles entenderam muito bem. Todo rei tinha uma eclésia, todo rei tinha uma eclésia. É por isso que o reino de Deus não é religião, o reino de Deus é governo. Porque quando Jesus ele estava falando com aqueles homens, ele estava usando elementos da vida deles, da cultura deles, para explicar. Todo rei tinha um grupo de pessoas que ele chamava ao seu lado para lutar com ele. E um dos significados da palavra, o pessoal geralmente fala muito isso, eclésia, chamados para fora, mas um dos significados também é chamados de maneira definitiva. Quer dizer, vocês são meus e a partir de agora eu vou dar direção para vocês. É por isso que Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que Jesus estava querendo dizer, vocês agora estão comigo, e nós agora somos vocês são a minha eclésia, vocês são membros de um corpo, e nós vamos juntos dominar outros povos. Nós vamos, através do evangelho, destruir todas as barreiras, as portas do inferno. Porque o meu reino não é como o reino deste mundo. Quando o governador romano chegava no lugar, ele estourava as portas. O que é porta? Porta é lugar de proteção. Então, quando ele ia guerrear contra outro território para conquistar, ele ia lá contra esse território. Ele destruía as barreiras, as portas, invadia aquele povo e dizia: a partir de hoje, César domina e vocês pertencem a Roma. Jesus está dizendo: vocês são a minha eclésia, e nós vamos dominar através da pregação do evangelho. Nós vamos ir até as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso é igreja, chamados de maneira definitiva. Jesus estava falando sobre algo que eles conheciam. Os romanos, eles ocuparam grandes territórios, eles expandiram o reino dele. Então Jesus está dizendo: nós vamos fazer isso. Agora você entende o que é igreja? Igreja não é o mercado. Igreja não é o lugar onde você vai lá para recarregar as forças, um posto de gasolina. Não, eu vou lá porque, é claro, a gente está fraco, a gente vem, a comunhão nos fortalece. Não, igreja é um lugar onde nós vamos juntos, em comunhão, em adoração. Nós vamos proclamar aquilo que nós recebemos do nosso rei, e vamos tirar as almas do inferno. Era isso que Jesus estava querendo dizer, é isso que Jesus quer dizer. Os grupos, quando atacavam as cidades, os territórios, eles passavam a dominar aquele território. E aquelas pessoas diziam: opa, agora nós não somos mais a nossa
nação, quem governa nós é Roma. Eu acho interessante, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Eu estou aqui pulando um pouco. Todo rei tinha uma eclésia. E quando eu olho para Colossenses 2,15, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre aquilo que Jesus fez por nós, ele nos traz uma clareza sobre essa verdade também. Olha que maravilhoso. Colossenses 2, versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus é este rei que, juntamente com a sua igreja, através do poder que ele tem, que ele venceu na cruz do Calvário, ele triunfou na cruz. E a palavra de Deus fala que ele fez através do espetáculo da cruz, através do espetáculo do sofrimento, ele triunfou. Para um romano triunfar era quando ele vinha da guerra e ele vinha com os seus os seus dominados, aqueles que antes eram de outro reino, e agora eles estavam juntos com ele e passavam a pertencer a Roma. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá e através da cruz ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Ele nos trouxe para o lado dele, e a partir de agora nós somos igreja. Nós somos a sua igreja. E agora a igreja ela tem essa missão, essa missão de proclamar, essa missão de ter esta comunhão. Olha que maravilhoso, irmãos. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. E ainda falando sobre um momento, a cultura que Jesus está falando, para o tipo de pessoa que Jesus está falando. É interessante que Jesus ele vem em um momento onde tudo estava preparado. Tudo está preparado, irmãos. A palavra de Deus fala que ele veio na plenitude dos tempos. O ambiente cultural estava preparado. A forma de política de Roma ajudou com que o evangelho ele se disseminasse. Eu achei isso interessante, é um dado para você que hoje nós estamos no culto de ensino. Nós aprendemos um pouquinho. Através das leis que os romanos eles desenvolveram, eles envolviam todas as pessoas, dando direito do cara a se defender. Havia um julgamento. Então tudo isso permitiu que cada romano tivesse a liberdade de conversar, de através das leis se envolver. A cidadania era algo real. Então Jesus ele chega nesse momento, as estradas, o acesso era fácil. Roma havia feito que de Roma a todos os lugares, todas as regiões do império, era fácil de se locomover. A língua era uma única língua. Isso, a língua grega possibilitou o avanço do evangelho naquele tempo. Então Jesus ele sabia o que ele estava falando ali. Ele estava falando: vocês são minha eclésia, vocês são uma igreja, e eu vou falar para vocês, e vocês vão ter liberdade para onde vocês irem, vocês proclamarem. Porque quem faz parte da igreja não são pessoas religiosas, são pessoas que vivem o reino de Deus. E a igreja é este lugar onde nós temos, primeira coisa, comunhão. Quando nós nos reunimos, e hoje nós estamos aqui, por mais que você esteja aí na sua casa, você esteja talvez vendo em outro lugar depois desse vídeo, mas você tem comunhão entre os irmãos. Isso é parte fundamental. A igreja é o lugar onde vários tipos de pessoas estão juntos. Você vai sentar do lado de uma pessoa que tem uma camada social mais alta que você. Você vai sentar do lado de uma pessoa que talvez veio de uma situação muito difícil, do crime, mas quando ela entra para o reino de Deus, ela faz parte agora da igreja. Você está do lado dela, você não é melhor do que ela, nem ela é melhor do que você. A igreja, ela transcende essas diferenças. Jesus mostrou muito isso. Quando Jesus chega, irmãos, ele quebrou com todas
essas questões que estavam inseridas na sociedade, no pensamento do homem, todas as diferenças. Porque essa é a igreja. Pessoas com propósito, que agora fazem parte de um governo, de um rei. Elas não andam segundo o próprio pensamento, elas têm alguém que conduz elas. E Jesus deixou bem claro: a minha igreja, ela está edificada na rocha. A rocha, Jesus Cristo. É por isso que tudo que Jesus faz, a igreja tem que fazer, para que o reino de Deus se dissemine. E essa questão aqui de comunhão é muito importante. Jesus, ele quebra com toda a questão de desigualdade. Olha uma questão interessante, a questão da pureza racial. Naqueles tempos, a questão do homem, do indivíduo, não ficava apenas fixado nele. O que eu quero dizer com isso? Se você tivesse um parente teu que fosse criminoso, meu irmão, eles iam associar você àquele parente. Se você fosse primo de um traficante, as pessoas iam dizer: ó, lá é a família de traficante. Era associado com a tribo, era associado com um tipo de família, ligado às consequências daquele membro que fosse um mau caráter. Olha que interessante, nós vemos os samaritanos. Jesus vai lá e quebra com essa questão. Para o judeu, o samaritano era impuro. Não, nós não queremos esse povo. Alguém errou lá no passado, todo mundo ficou culpado. A família do fulano de tal pecou há 100 anos atrás. Para o judeu, todo mundo era culpado. Havia uma barreira. Jesus vai lá e quebra essa barreira. E a igreja avança. A igreja não tem questões de pureza racial. Em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Todos somos um. A igreja de Cristo. A questão das mulheres, Jesus, ele vai quebrar com tudo essas barreiras que haviam naquela sociedade. As mulheres, elas tinham tantas leis, por exemplo, na questão do fluxo, né, menstrual. Havia algumas leis que eram extremamente assim, que esfolavam essas mulheres. As mulheres, elas não tinham vida pública. Se elas saíssem, elas colocavam 2 véus para elas não serem reconhecidas. Uma mulher era passível de divórcio se o marido dela visse ela conversando com outro homem. E detalhe, quem podia pedir o divórcio era só o homem. A mulher não podia pedir o divórcio. Era essa a situação no dia de Jesus. Era a cultura naquele momento. As jovens ficavam noivas durante os 12 anos de idade e depois se casavam. Então era comum. Alguns pais usavam isso como renda, né? Então o cara tinha uma filha lá para casar, ele dizia: não, eu caso, o dote é tanto. Aí o genro dava lá um dote, um dinheiro. E Mateus, você estava lascado se fosse desse jeito, esse tempo. O cara tinha que dar um dote para se casar. Então o pai da noiva, muitas vezes, ele usava as suas filhas como fonte de renda. Aí Jesus chega, aí você vê Jesus conversando com mulheres. Você vê Jesus deixando mulheres pegar no seu pé, chorando, lavando os pés com os cabelos. Você está vendo o que é a igreja? A igreja quebra com tudo isso. É claro que nós, naturalmente, a gente acaba pegando sempre pessoas da mesma ordem social que a nossa. É normal esse ser humano, né, Gilmar? Você está numa igreja onde a maioria é uma classe alta. Geralmente a maioria é classe média para alta. Mas a igreja de Cristo, ela não se limita a isso. A igreja é lugar de todo tipo de gente. Havia muitas pessoas que eram excluídas da sociedade. A igreja que Cristo fundou, ela chega e Jesus pega para os apóstolos, pessoas excluídas. Simão, o zelote, o cara, nós falamos sobre os zelosos, os zelotes, quarta-feira passada, lutavam
e queriam tirar o poder de Roma através da espada. Jesus reúne publicanos, um deles Mateus, para andar com ele. Pessoas que eram mal vistas, agora eles estão andando com Jesus. Jesus quebra rótulos, Jesus conversa com Nicodemos, mestre dos judeus. Jesus traz uma simpatia com José de Arimateia, com Centurião, com Zaqueu, um grande homem publicano, rico, com muito dinheiro. Jesus quebra todos esses paradigmas para mostrar que igreja é lugar de comunhão de todo tipo de gente. Igreja é lugar de serviço. A igreja é lugar onde as pessoas, elas são capacitadas para ajudar uns aos outros. É por isso que, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós iremos ver. Vamos abrir Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8. Vamos ler do 7 para a gente pegar toda a temática. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, meus irmãos, igreja é o lugar onde o corpo de Cristo, cada um tem uma função. Você imagina que se todo mundo tocasse teclado, né, Gilmar? Ia faltar dia para tocar teclado. Mas não, tem gente que toca teclado, outro toca bateria, outro canta, outro ora, outro é alguém que tem um coração generoso, outro é alguém que serve o outro irmão. Isso é igreja, é lugar de comunhão, mas é lugar de serviço. E por último, igreja tem como missão primordial. Eu vou falar na semana que vem um pouco mais detalhado sobre a missão da igreja. Mas a missão primordial da igreja é a proclamação do evangelho do reino. Esse evangelho é um convite para todo homem, para toda mulher, criança, para que se converta dos seus maus caminhos e para que receba Jesus e seja santificado, seja justificado, e para que entre para o reino de Deus. O evangelho são as boas novas de Deus para todos. E a igreja, ela tem que ter essa orientação muito direta. E esses três elementos que eu destaquei hoje aqui apenas frisam aquilo que nós precisamos entender para vivermos o propósito real da igreja. A igreja não é um clube onde nós apenas vimos aqui, vemos os irmãos e não. A igreja não é apenas um lugar que eu chego lá e peço, eu preciso disso, e eu vou lá e vou pedir, e Deus vai ter que me dar. Porque vai chegar um dia que Deus vai dizer, não, agora não. Você não pode receber isso agora. Não, igreja é um lugar onde nós sim temos comunhão. Aqui nós estamos juntos, nós abraçamos. Aqui nós falamos dos nossos problemas uns para os outros. Isso é ser igreja. Nós somos um grupo de pessoas que fomos comprados por um rei chamado Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. E esse rei, ele formou a sua eclésia, a sua igreja, esses que foram chamados por um propósito muito definido. E essa igreja, agora o que ela faz? Assim como a eclésia de Roma fazia, eles vão, e quando eles chegam no lugar, eles começam a proclamar aquilo que o reino deles, aquilo que o rei deles mandava eles proclamarem. A nossa nação de Roma é assim. Você pode ser inserido se você fizer isso. Você tem direito a isso e não tem direito a isso. Agora a igreja de Cristo, esta unidade de pessoas diferentes, de todos os níveis da sociedade, pessoas que estão em vários lugares, mas que quando chegam num lugar como esse, aqui não tem
grande e pequeno. Aqui não tem rico ou pobre, aqui todos somos servos do Deus Altíssimo. E quando todos começam a louvar, é uma comunhão. Quando um começa a abraçar o outro, olhar para o outro, orar uns pelos outros, a palavra de Deus fala que Deus ordena a bênção. A casa de Deus, ela manifesta a família, o propósito de Deus. É por isso que quando você está aí na sua casa, reunido com a sua família, e você diz: Senhor, eu te adoro, a comunhão acontece e Deus se manifesta naquele lugar. Igreja é comunhão. Igreja é serviço. Quando alguém chega e diz assim: meu irmão, eu estou precisando de uma oração, você fala: eu vou orar por você. Meu irmão, interceda por mim. Meu irmão, me ajuda nisso. A pessoa vai orar. Às vezes Deus vai falar para alguém te fortalecer, alguém te ajudar. Vai ser ter alguém na igreja, no corpo de Cristo, que vai estender a mão para você. É por isso que igreja não é balcão de comércio, não é clube, porque no clube você não vai ter ninguém que vai te ajudar quando você estiver precisando. Ela vai estar ali porque ela está usufruindo apenas daquilo ali que tem naquele clube. Não, a igreja de Cristo é um lugar onde é lugar de servir e não de ser servido. Então por isso que Deus derrama dons sobre cada um. Aí um irmão dá uma palavra de sabedoria, aí um outro diz assim: cara, eu já passei por isso, eu já tive problema com a minha família dessa forma, com o meu filho, mas Deus fez isso, vai por esse caminho, vamos orar. Olha, eu quero te convidar hoje, nós vamos estar ao culto, Deus vai falar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos se inserir no grupo de jovens, no grupo de mulheres. Deus tem uma palavra direta para nós, vamos. E ali Deus começa a agir. E igreja é proclamação. Que nós saímos e onde nós estamos, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Não do Evangelho do homem, centralizado do homem, mas igreja é o lugar onde se proclama o Evangelho do Reino de Deus, onde as pessoas vão ser confrontadas, e ao perceberem que estão em pecado, muitas vezes sem você falar, mas através da sua atitude, a pessoa vai dizer: eu quero mudar de vida, eu estou arrependido. Quantas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e eu tenho tantos testemunhos, dizendo: pastor, tal atitude assim aconteceu um dia, Deus falou comigo de uma maneira poderosa, e eu preciso mudar isso. Eu me lembro de uma ocasião onde eu preguei, e o Espírito Santo falou através daquela palavra, aquela boa nova que foi liberada. E aquela mulher, depois do culto, isso há mais de 10 anos, ela chegou para mim chorando e dizendo: pastor, Deus falou isso comigo hoje. Eu disse: meu Deus, mas eu não falei isso. Mas o Espírito Santo trouxe uma iluminação na mente dela através daquilo que eu estava ministrando, e trouxe resposta para a mudança da vida dela. E a vida dela jamais foi a mesma. Me lembro de um jovem que hoje descansa no Senhor, em memória, que um dia eu orava com ele aqui na igreja, todos os dias eu dizia: cara, vem aqui, vamos orar juntos. E eu me lembro que nesses dias de oração, ele dizia: Deus tem falado tanto comigo, tantos outros, porque a igreja é o lugar onde se proclama as boas novas do Evangelho, onde a comunhão, onde um abraço. Às vezes, hoje nesse momento a gente não está podendo ficar se abraçando, pegando na mão, mas quando você tem a oportunidade de estar perto de alguém que tem o Espírito Santo, o ambiente é transformado, porque o governo de Deus, ele aparece naquele lugar. Igreja, chamados com um propósito: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja avança adorando em comunhão, e as portas do inferno têm que ser arrebentadas, meu irmão. Quando você chega para uma pessoa e fala de Cristo, quando você está, ministrando algo muito simples no seu trabalho. Me lembro de trabalhar numa empresa, e durante algum tempo,
Quando eu louvava algumas canções daquele lugar, um jovem do tráfico, algumas pessoas que estavam distantes do caminho do Senhor me ouviam cantar, e eles diziam assim: cara, não para, porque quando você canta, Deus está falando comigo. E ali eu envergonhado, tímido, eu comecei a cantar, e ali Deus fez grandes coisas. Você não imagina o poder que está nas suas mãos, igreja. Deus te comprou e você tem autoridade. E as portas do inferno, isso não fala de nós ficarmos esperando, não. Porta fala sobre o lugar onde está guardado. Fala sobre você entrar no terreno do inimigo, sobre você pisar em lugares, sobre você, igreja, você que é igreja, você chegar e entrar dentro de lares, conversar com pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. E sabe o que Jesus diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que quer dizer, quando você chega como igreja de Cristo, a presença de Deus chega antes, e os demônios têm que bater em retirada, e aquela alma será salva, será resgatada. Que você seja, meu irmão, essa igreja. Você é a igreja de Cristo, chamado por um propósito, para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nesta noite. Nós aqui estamos com o nosso tempo, a gente corre um pouquinho, que a gente não quer se delongar, mas eu gostaria de chamar você para nós orarmos mais uma vez e colocarmos nas mãos do Senhor a vida de cada um, a vida da igreja, a vida de cada família. Igreja, casa de Deus, lugar de famílias que proclamam, que tem comunhão. É por isso que a igreja é lugar de perdão, é lugar de conversar, olhar olho no olho, porque eu entendo que o que Jesus fez por mim me impede de eu não conseguir mais liberar o perdão por mão, porque Ele fez por mim em primeiro lugar. Então eu perdoo, então eu amo, então eu oro por Ele, e Deus vai mudar a vida dele. Mas a igreja também não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar que você vai ver pessoas com muitos defeitos, mas que são amados, que foram resgatados por Jesus. E você também não é perfeito, eu também não sou perfeito. Mas o nosso rei, esse rei, Jesus, Rei dos Reis, Ele governa as nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, ó Pai, por tudo que tu tens feito, por tudo que o Senhor tem derramado sobre a igreja nesses dias. O Senhor tem sido muito bom para conosco. O Senhor tem, sabe, feito grandes coisas, e o nosso coração é grato por tudo, Jesus. Nós queremos te agradecer que a igreja de Cristo continue firme no propósito que o Senhor chamou para cada um viver. Que as famílias sejam tocadas, as suas casas cheias da tua presença, e como igreja nós possamos continuar proclamando, possamos continuar celebrando ao Senhor, ao teu nome, Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, teu reino. Tem como fazer? Os reinos se abalam. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. Ele é o rei da igreja, Ele é o Senhor. A dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Ele é o rei, Ele é o Senhor. A dizer que tu és o rei, Santo Deus. A dizer que tu és o Senhor, o teu rei.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A eclésia adora o Rei. A tua igreja te adora. O teu reino é eterno, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Oh, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de semana abençoado. A gente vai continuar conversando. Sempre precisando de alguma coisa, meus irmãos, não deixe de nos procurar. Nós continuamos sempre acessíveis. Nós estamos trabalhando. A igreja não para, a igreja não fecha, a igreja continua avançando. Continuem orando e continuem tendo comunhão com os céus, adorando ao Senhor. E com certeza breve nós estaremos aqui juntos. Mas a maior alegria é quando nós estivermos com o Pai lá na glória, em comunhão para todos sempre. Deus abençoe e a paz de Deus com todos. Em nome de Jesus.